Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar a palavra do nosso Deus, a lição 12 da revista Palavra e Vida. Estamos estudando generosidade em tempos de escassez, né? Mordomia cristã, os estudos de mordomia cristã. E hoje estudaremos o tema generosidade e o descanso. Primeiro veio o trabalho, depois o descanso. Então, essa sequência tem tudo a ver. A lição número 11 foi generosidade e o trabalho. A lição número 12, generosidade e o descanso. Nós estaremos focando o nosso estudo em Gênesis capítulo 2. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 3. E o versículo básico dessa lição é o versículo de número 2. Generosidade e o descanso. É a nossa aula de hoje. Então, vamos orar para pedir a orientação do nosso Deus sobre essa aula que teremos agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, queremos Te agradecer por estarmos aqui reunidos para estudar da Tua Palavra e queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas usar-me como Teu instrumento para trazer esse estudo, Deus, para que haja crescimento espiritual, para que haja um melhor entendimento da Tua Palavra e principalmente possamos viver, Senhor, aquilo que Tu nos ensinas e que a nossa vida possa refletir a Tua verdade, a Tua graça, a Tua palavra, a Tua luz. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, e usa-me, ó Deus, como Teu instrumento na condução desse estudo, que o Teu Santo Espírito possa me usar, me instruir para o crescimento espiritual de tantos quantos estiverem vendo e ouvindo essa aula e também para a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, no versículo 1. Bem, estaremos falando dos trechos, dos capítulos do livro de Gênesis que falam sobre a criação do mundo. O capítulo 1 veio detalhando toda a parte de como Deus criou o mundo e o que nele há, inclusive a criação do homem. No capítulo 2, a partir do versículo 1, vemos o seguinte, nos diz o seguinte: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bem, o descanso de Deus. Nós estaremos tratando exatamente esse tema. O descanso de Deus, como que Deus nos ensina, nos instrui sobre esse descanso que a gente deve ter, deve cumprir. Então falamos sobre trabalho, como eu comentei agora há pouco, né? Na abertura da nossa aula de hoje. E vemos que assim como o trabalho é muito importante, o descanso também é algo muito sério a considerar da parte de Deus. Isto é um tema tão importante quanto o trabalho.
A primeira pessoa que descansou foi o próprio Deus, quando diz, no versículo 2 que nós lemos, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Pela força da sua palavra, Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis em apenas 6 dias. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Salmo 33, versículo 9. Ele, que é a fonte de todo o poder, não precisa de descanso. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Salmo 121, versículo 14. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar de que o Senhor Deus é eterno? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Isso está em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28. O 7º dia de descanso tem, assim, um sentido peculiar no plano divino de salvação, mostrando o que, desde o início, Deus queria para o homem. Deus nunca não planeja para nós, não quer para nós as coisas ruins. Deus quer coisas boas, mas depende das nossas escolhas. Depende daquilo que a gente vive, daquilo que a gente faz, que virão as consequências das nossas atitudes. Mas Deus tem misericórdia, uma infinita misericórdia. Ele nos perdoa à medida que nós nos arrependemos dos nossos pecados. No item 1, a teologia do descanso. Tá? Então, como que a Bíblia vê a realidade do descanso? Ao descansar no 7º dia, ao final de toda a criação, inclusive do homem, Deus objetivara que o homem vivesse um relacionamento de descanso pleno. De descanso pleno. Isso significa que o homem estava destinado a viver no descanso divino. Nós vamos ver o significado da palavra descanso. O ser humano deveria trabalhar, sujeitar a terra, ser fértil e dominar a natureza a partir do descanso divino. Contudo, o pecado se interpôs e destruiu esse descanso. A fadiga tomou o seu lugar. Um desassossego tomou conta de todas as ações humanas. A mulher, a partir de então, teria sofrimentos em sua gravidez e daria à luz aos seus filhos com muitas dores. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. O homem teria de obter o seu sustento com fadiga, trabalhando o solo para comer do fruto da terra e ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Consequentemente, o ser humano passou a enfrentar a morte para voltar à terra da qual fora feito. Descanso. Nós conhecemos a palavra descanso num sentido mais amplo, como repouso, folga, lazer. E o descanso em Deus é diferente. O descanso em Deus ganha o sentido de confiança, de fé, de crédito na palavra de Deus e nas promessas de Deus, o que ele faz a nós através
da sua palavra, de que sempre estará conosco. Quando disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, lá em Mateus 28, né? Jesus disse isso. E Jesus veio confirmar as promessas que Deus fez através dos profetas, através dos juízes, tá? Através de pessoas, de homens que ele levantou para falar da sua palavra ao longo de todo o relato da história bíblica. Bem, descansar vem de descanso. Esse descanso que eu falei aqui nesse segundo significado está no hino 314 do cantor cristão, que nos diz o seguinte: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Descansando no poder de Deus, confiando no poder de Deus, crendo no poder de Deus. Esse é o significado da palavra descansando nesse sentido. Tendo o mundo chegado a um estado de tão grande degradação moral e espiritual, Deus decide destruí-lo por meio do dilúvio. No entanto, Deus separa um sobrevivente, um homem que ele escolheu para, junto com a sua família, preservar a espécie humana. Foi Noé. Noé, que significa descanso ou consolo. Noé construiu a arca. E aqui na Bíblia diz que o seu pai, que era o Lameque, fala o seguinte: deu-lhe o nome de Noé e disse: nele os aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5, 29. A terra que o Senhor amaldiçoou foi o quê? A situação de pecado que a humanidade vivia e que desagradou
de forma grandiosa a nosso Deus, e Deus promoveu, fez o dilúvio. Dessa forma, Deus conduzia a história, direcionando tudo para um alvo específico. Aí, digamos, que seria este alvo? Seria uma condenação? Deus não tem prazer na condenação. Deus não tem prazer em castigar. O alvo específico de Deus, trazer a humanidade de volta ao seu descanso originário. Essa é uma das razões por que ele ordenou que Israel descansasse no 7º dia da semana, no sábado, que está em Êxodo 20, de 9 a 11. Seu povo deveria entrar no descanso divino, o verdadeiro Shabá. O bem-estar, o descanso, o repouso em que Adão e Eva viviam antes de caírem em pecado. O Shabá tem, ou Shebá, tem esse significado, um descanso divino. Forma diferente pela qual os judeus da época de Jesus encaravam esse descanso divino, porque eles queriam levar ao pé da letra, mas interpretavam ao seu próprio modo, de forma que não deixavam de fazer aquilo que lhes interessava, aquilo que eles queriam, mas cobravam das pessoas e julgava quem não o cumprisse. Então ali era uma situação de quê? De hipocrisia. Não era uma situação de verdade. A plenitude do descanso de Deus se dá no Calvário, quando o seu Filho foi entregue por amor a nós, para pôr fim ao nosso desassossego espiritual. De que estamos falando aí? Da morte de Jesus lá na cruz, e que ao 3º dia ressuscitou dos mortos. Diz a palavra de Deus: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isso está em Mateus 8,17, a citação da profecia de Isaías, que está lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, segundo aos Coríntios 5:19. Na pessoa de seu Filho, vemos mais uma vez o quanto Deus deseja trazer as pessoas para dentro da sua paz e do seu repouso. Então, o principal objetivo de Deus não foi condenar, e sim perdoar, salvar a humanidade. Só que essa salvação é uma decisão de cada um. Nós temos o direito de escolher se queremos ou se não queremos. Então, isso se chama o livre-arbítrio, o direito de escolha. Jesus explica de si mesmo, né? Na pessoa de seu Filho, vemos mais uma vez o quanto Deus deseja trazer as pessoas para dentro de sua paz e do seu repouso, simbolizados pelo sábado. Olha a situação do sábado. Jesus explica de si mesmo, porque quando diz:
porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Mateus 12, versículo 8. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus estava falando dele próprio, o Filho de Deus, de que ele era muito maior, muito mais importante do que o sábado em si, sendo ele o próprio Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Palavras de Jesus. Descanso esse que culminará na eternidade, por sua promessa de que virá outra vez e nos levará com ele. Importante quando falamos sobre que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Isso tira de cena todas as atitudes de idolatria, de rituais. O cristianismo não é uma religião idólatra. O cristianismo não é uma religião ritualística. O cristianismo é para ser vivido. E é pela vivência do cristianismo que pregamos a palavra de Deus. Exatamente pelo que a gente vive, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, pela transparência que deve haver em nós. No item 2, o descanso e a adoração. O descanso deve ser encarado como uma oportunidade, uma grande oportunidade de se adorar a Deus. Pode ser visto como uma troca de atividade. Então, ao nos orientar ao descanso, Deus pede de nós momentos com Ele. Daí a necessidade de separarmos um dia de adoração. O homem troca o trabalho pela adoração. É o seu encontro pessoal ou coletivo para adorar ao Senhor em culto. Então, não é um descanso para se ficar de pernas para o ar. É um descanso para se buscar o Senhor, para renovar as nossas forças espirituais, para alimentar o nosso espírito e daí estarmos preparados para encarar toda uma semana de trabalho que temos pela frente, de atividades, de compromissos que precisamos cumprir e os quais precisam estar na mão de Deus, precisam estar direcionados a Deus, precisamos pedir, colocar diante do Senhor as nossas necessidades e principalmente para que Ele nos oriente, nos dê sabedoria, abra as portas que precisam ser abertas, dê as devidas oportunidades que precisamos e principalmente nos conduza naquilo que vamos fazer no decorrer dos nossos dias. Isso é importantíssimo, que tenhamos essa visão de pedir a Deus a devida sabedoria para conduzir a nossa vida. Aqui nos diz que a separação do domingo como sendo o dia do descanso e separado para a adoração acontece a partir da ressurreição de Cristo. E até hoje temos esta prática. Então, por que os cristãos fazem seus cultos, reúnem-se aos domingos? Por ser o dia que Jesus ressuscitou. Então não podemos encarar como guardarmos o domingo, ao invés do sábado, como uma heresia. Porque muito mais importante é o nosso Deus do que o próprio sábado.
E o sábado aí é descanso. Para nós, o domingo equivale o quê? Ao sábado. Não o sábado, o dia da semana sábado, mas o dia de adoração, o dia que separamos para adorar o nosso Deus, para cultuar ao nosso Deus, para termos comunhão com os nossos irmãos, para estudar da sua palavra, para poder dedicar a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, dedicar os nossos dons e talentos, quando usados ali no dia da adoração ao Senhor, porque esses podem ser dedicados a todo momento, não é só no dia que estamos nos reunindo em culto. No entanto, é bom considerar a dinâmica atual do trabalho. Nós estamos na era da informática, num mundo globalizado, num mundo que as relações de trabalho modificaram-se completamente. Então, em função disso, há muitas pessoas que têm o domingo como seu dia de trabalho, por estar trabalhando por escala. É o caso de militares, de policiais, de médicos, profissionais da saúde e também de quem trabalha no comércio. Porque hoje nós vemos o comércio abrindo aos domingos, como nos outros dias da semana. Os supermercados abrem, os shoppings estão abertos, muitas lojas também abrem aos domingos. E o que as pessoas vão fazer? Vão deixar de ir trabalhar naquele dia? Não. Precisam ter o seu sustento, sim, porque Deus abriu aquela porta daquele trabalho. Então tem que ser cumprido. E estando ali, estando trabalhando, não está faltando ao culto por opção, por descuido, mas sim por necessidade. Então, esse fato deve ser considerado sim, porque quem está ali trabalhando por força da sua profissão, do seu emprego, da rotina do seu próprio trabalho, está ali cumprindo o seu papel como cidadão do mundo. Mas pode também estar cumprindo seu papel como cidadão do reino de Deus, dando um bom testemunho ali onde ele estiver. E é uma forma também de se prestar o culto, onde está engrandecendo o nome do Senhor pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Então nós vemos que o princípio da separação vale para essas situações. Essas pessoas podem separar um dia, podendo ser a sua folga, para a sua adoração, que não seja exatamente o domingo. E não vão estar pecando por fazer isso. No item 3, a prática do descanso. Biblicamente, o corpo tem uma importância fundamental junto à nossa espiritualidade. Ele foi criado por Deus. Está lá em Gênesis 1, 26 a 28, 2, 7 e no Salmo 139, versículo 14. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Podemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Filipenses 1, 20. Dedicando-o a Deus. Romanos 12, 1 e 2, quando nos diz:
rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é o que diz Romanos 12, de 1 e 2, quando fala do nosso culto racional. O culto racional é o culto que a gente presta com a nossa vida. Então, sendo assim, todo cuidado para o corpo ainda será pouco. Trabalhar é necessário, mas ao mesmo tempo que seja equilibrado. É preciso ter a maturidade para vencer os excessos de todos os lados. Já é uma ótima prática descansar apenas para evitar que os problemas acima mencionados surjam. Mas o relaxamento e o repouso podem trazer inúmeros outros benefícios, como melhorias de ordem física, mental e espiritual. O descanso, então, representa o respeito com o próprio corpo, uma vez que as pausas dão tempo para que o corpo renove as energias perdidas ao longo do tempo. Tire um tempo para relaxar e descansar de vez em quando. Esse tempo é ainda mais agradável depois de ter feito um bom trabalho. Vão algumas dicas que podem auxiliar a introduzir esta rotina no seu dia a dia. Faça atividades físicas. Exercitar-se auxilia o corpo a gastar a energia acumulada, auxiliando na redução das tensões e na melhoria de outros aspectos da saúde, né? A atividade física. Tá? E eu pouco faço, né? Alguns diriam, fala e não faz. Pouco faço. Eu reconheço que é um erro, um defeito meu, né? E de fazer atividade física. Mas quando eu posso, o que eu faço? Eu caminho. Quando é possível. Dedique-se ao lazer. É a outra sugestão. O descanso não se associa apenas ao tempo investido no sono. Descansar não é só dormir. Dedicar-se a um lazer de qualidade que traz alegria e satisfação é também uma forma de descansar. Algumas dessas atividades podem até trazer cansaço físico, mas são fundamentais para a saúde mental, para os relacionamentos e para a socialização que precisamos, né? Nós vivemos em sociedade, nós não vivemos isolados. Nós somos seres sociais. Por isso, precisamos nos relacionar com as pessoas. Também somos interdependentes. Quero dizer que todos nós dependemos uns dos outros. Então há uma necessidade de conviver em sociedade, né? De socializar, de estar conversando com as pessoas, de compartilhar ideias. Isso é muito bom, refresca a mente, faz com que a gente possa crescer socialmente. É importante, muito importante para nós, para a nossa vida social e para a nossa saúde mental. Não só a saúde física, mas também a saúde mental, que muitos descuidam, né? E acham que não precisa ser cuidada, mas é extremamente necessário. Vamos lembrar que passamos todo um trimestre do ano passado estudando sobre esse tema, ansiedade e depressão. Passamos 13 lições estudando isso aí. Daí vê que como isso é importante. Principalmente vivendo num momento tão
difícil, tão complicado, como que estamos vivendo hoje em dia, com essa situação da pandemia, com todos esses problemas, essas mazelas sociais e econômicas que estamos vivendo no mundo atualmente e no nosso país também. Conclusão. Diante de tudo isso, fica fácil perceber que o descanso não passa apenas pelo desligamento em relação aos problemas. Não é só o desligamento em relação aos problemas, né? Mas é também um processo de escolha e postura ativa de cada um em busca da sua própria saúde, bem-estar e qualidade de vida. Na teoria parece fácil. Parece fácil, sim, mas não é. Não é mesmo. Na prática, porém, sabemos que é mais difícil se isolar ou pausar os problemas e excessos para focar apenas no relaxamento. E como fazemos esse relaxamento? Sem um tratamento, sem haver toda uma situação de tratamento psicológico, um tratamento neurológico, psiquiátrico, de um tratamento espiritual. Então, todos esses fatores são extremamente importantes para que a gente tenha uma qualidade de vida no nosso dia a dia e vivermos melhor, né? Então nós sabemos quanto isso é necessário. Como bons mordomos de Cristo, encare o descanso como uma oportunidade de adorar a Deus. Vamos pensar nessa forma de adorar a Deus a partir do nosso descanso e principalmente de estarmos levando à frente a nossa vida de uma forma mais responsável, de estarmos nos colocando diante do Senhor, derramando diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós vamos estar vendo agora um clipe que fala justamente dessa situação do descanso que temos em Deus, que é do cântico Descansarei. Vamos ver agora. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Não e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Não está seguro em ti, meu Senhor. Move em mim tua mão, teu poder me esconder. Descansarei, pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, meu Senhor. Com poder Vem me esconder, Senhor. Senhor. Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Trovão e o mar se erguendo vem, na tempestade eu voarei, nas águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Que lindo louvor, descansarei. Que palavras tão poderosas, tão fortes, e que nós precisamos nos apropriar, sim, desse descanso, confiando de que Deus está conosco, de que Deus nos dá a direção. Temos que ter fé, muita fé, sim, e fazer a nossa parte. Para pensar e agir. Entenda que o descanso é tão importante quanto o trabalho, e ambos são valorizados na palavra de Deus. Lembre-se de que você precisa separar um dia para adoração ao Senhor. Como anda o seu tempo de descanso?
tem sido suficiente? O descanso é também um ato de generosidade da parte de Deus para conosco. Isso é para nós refletirmos, né? É uma reflexão introspectiva de fora para dentro. É na nossa mente, na nossa oração, na nossa autoavaliação que deve acontecer sempre. Precisa acontecer. Porque nós temos que fazer um julgamento próprio para saber se realmente a gente precisa consertar, melhorar, se estamos ou não agradando a Deus. Irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. A nossa aula aqui está concluindo, né? É a penúltima lição. No próximo domingo estaremos estudando a lição 13, relembrando a generosidade. Será a última lição dessa revista, desse trimestre. E em outubro nós já estaremos começando uma nova revista que eu pretendo já estar deixando disponibilizada no nosso grupo de WhatsApp, tá? No nosso grupo de WhatsApp da turma D. E o download dessas revistas pode ser baixado lá na internet, no site da Convenção Batista Fluminense. Então, no site da Convenção Batista Fluminense, www.batistafluminense.org.br. Nesse site nós podemos acessar o download, o arquivo da revista de cada trimestre, né? E já deve haver nessa semana próxima esse material já para o quarto bimestre. Nós estaremos agora encerrando a nossa aula, lembrando dos nossos propósitos de oração pela nossa classe, pela nossa igreja, pelo nosso país, pelos nossos familiares, pela nossa professora Jália e por toda a sua família. E que Deus tenha misericórdia de nós. Continue tendo misericórdia de nós. Tem misericórdia, Ele tem. Nós somos testemunhas vivas de que, se não fosse a misericórdia do nosso Deus, nós nem estaríamos vivos. Mas que essa misericórdia continue e que Ele cada dia nos instrua para vivermos segundo a sua vontade. Oremos então, irmãos, pela nossa aula e lembrando desses propósitos de oração que precisam ser postos em prática. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela aula que pude dar, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque podemos descansar em Ti, na Tua palavra, porque podemos, ó Deus, crer num Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão poderoso como Tu és. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tens nos dirigido a cada dia, Senhor, nos orientado, Senhor, nos mantido, ó Deus, vivos com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde espiritual. E te pedimos, Senhor, que Tu sejas conosco, Pai, nos orientando a cada dia, abrindo as portas que sejam necessárias, curando as enfermidades que haja sobre os nossos corpos, que Tu visites, ó Pai, os nossos familiares, ó Pai, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, todos quantos precisam, Senhor, da Tua bênção, da Tua misericórdia.
Toma nas tuas mãos o nosso país, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, do povo brasileiro. Dá a tua direção, Senhor Deus, sobre nós, Senhor, sobre o nosso testemunho. Seja com nossa vida, Pai. Recebe a nossa oração, nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.